Oi, gente, estamos de volta e parece que realmente acho que as coisas estão voltando ao normal, finalmente. A gente tá vencendo essa horrorosa dessa pandemia, tá todo mundo se vacinando. Se você ainda não se vacinou, vai atrás. Eu acho que o meu público não é negacionista de vacina, né? Mas se por acaso você tiver com a sua segunda dose atrasada, não deixa de correr atrás, vai se vacinar completamente. A gente tá finalmente conseguindo reverter essa onda horrorosa de doença que nos assolou, e eu tenho percebido que a vida vai voltando, não porque os bares voltaram a ficar cheios ou porque as pessoas voltaram por trabalho presencial, mas porque o cinema tá voltando, o teatro tá voltando. Eu sinto muita falta de frequentar cinemas e teatros. Tanto é que eu me entusiasmei durante essa semana a ler um livro que tem uma adaptação em cartaz que estreou recentemente. É O Último Duelo, de um americano chamado Eric Jagger, que foi publicado originalmente em 2004, mas agora se transformou num filme do Ridley Scott, com um elenco muito bacana, assim. Tem o Ben Affleck, tem o Adam Driver, que eu amo, tem o Matt Damon e tem uma menina que qual que é o nome dela? Jodie Comer. Eu não conheço muito ela, eu acho que ela é de alguma série que eu nunca assisti, mas pelo que eu vi do trailer, ela tá muito bem no papel. E eu ainda não fui ao cinema, mas eu pretendo assistir esse filme como a minha volta pros cinemas depois da pandemia, depois do pior momento da pandemia. Vou colocar minha PFF2 e vou no cinema assistir esse filme, porque eu acabei de fazer a leitura do livro. E esse livro contrariou completamente as minhas expectativas, porque qual que era a premissa dele? Esse livro se tratava de contar a história verídica do último duelo judicial autorizado pelo Parlamento de Paris, lá no final da Idade Média, mais ou menos no ano de 1386, se não me falha a memória, bem no final do período que a gente chama de Idade Média Europeia. Já vou falar sobre qual foi esse duelo, o que aconteceu, já dou os detalhes, mas antes eu quero contar que eu tava esperando encontrar um romance histórico clássico, uma narrativa ficcionalizada que misturasse personagens verídicos com personagens criados pelo autor, muitas cenas que saíram puramente da imaginação do escritor. Eu esperava um pouco da criatividade, da imaginação de um escritor fazendo ficção, mas baseado em fatos reais. O que eu encontrei, na verdade, foi praticamente um documentário. Foi quase como se fosse uma reportagem literária, porque Eric Jagger ficou 10 anos pesquisando sobre esse caso e ele mergulhou nas bibliotecas de várias cidades da Europa para buscar documentos jurídicos. Ele fez uma pesquisa histórica muito impressionante, ele esteve nos lugares, e o que resultou desse trabalho dele não foi um romance histórico, foi um documentário, foi uma reportagem, foi quase como um documentário true crime. Quando a gente lê esse livro, a gente se sente assistindo um desses documentários que agora estão na moda, né? A gente sempre viu esses documentários contando crimes famosos na gringa, né? Como o caso do O.J. Simpson, por exemplo. Mas agora também estão na moda os brasileiros, né? Então eu sei que tem o caso Evandro, tem o caso da Elise Matsunaga. Enfim, estão na moda esses casos de crimes reais. E a gente lê esse livro como se estivesse assistindo um documentário desses. Ele é muito preocupado em mostrar, assim, o desencadeamento dos fatos, em trazer documentos da época, mas, como em todos os documentários também, tem o olhar do documentarista. A gente consegue perceber de que lado ele está, qual é a tese que ele defende, em que ele acredita que aconteceu, e tem aqueles momentinhos também onde ele permite fazer uma dramatização. O fato é que eu li esse livro muito rápido e foi uma volta no tempo. E olha que eu nem me interesso tanto assim por crimes reais e nem por histórias do período medieval especificamente. Tem gente que tem uma pira pela Idade Média, tudo. Não é o meu caso, eu me interesso por esse assunto tanto quanto por todos os outros, não é o meu favorito, mas foi tão bem escrito, é tão bem contada essa história, e a reconstituição da época é tão incrível e tão bem feita que
eu li esse livro em pouquíssimo tempo, uma coisa de 2, 3 dias. E olha que eu podia ter lido num dia só, mas é que eu tinha outras coisas pra fazer, então eu tinha que parar e cuidar de outros assuntos, senão eu poderia ter lido de uma vez só. A história contada pelo último duelo é a história do duelo judicial entre dois nobres de uma região da França chamada Normandia. Se você gosta de assuntos históricos, principalmente da Segunda Guerra Mundial, você deve ouvir muito falar da Normandia, que é uma região da França muito importante na Segunda Guerra Mundial, e mais do que isso, é uma região da França onde aconteceram muitas batalhas importantes e muitas guerras da história da Europa desde o Império Romano. É um lugar ali na França, mais ou menos ao noroeste da França, onde existe toda uma história de batalhas, de invasões. Eles têm uma cultura guerreira muito forte. E dois nobres dessa região, lá no século XIV, estamos falando de 1300 e lá vai fumaça, eles se envolveram num duelo de morte para definir quem tinha razão num caso escandaloso de estupro. O que aconteceu? Um deles se chamava Jean de Carrouge. Ele acusou o outro, que se chamava Jacques Legris, de ter invadido a sua casa, o seu castelo, durante a sua ausência e violentado a sua esposa, uma moça muito bonita chamada Marguerite. O acusado negou veementemente ter cometido aquele crime. O acusador, o marido que teve a sua honra violada por essa ação horrorosa, não quis saber de desculpas e quis levar o caso às últimas consequências. Ele recorreu ao que era o equivalente às instâncias da justiça naquela época, o que significa que primeiro ele levou o caso para o conde, que era o governador daquela região lá na Normandia. Ele não aceitou o veredito do conde e foi apelar para a instância superior, que era o próprio rei da França em Paris. Tudo isso é contado de maneira bem detalhada, o que já ajuda a gente a quebrar um grande preconceito que nós temos com a Idade Média. Embora não existisse nada parecido com o nosso Estado democrático de direito, a Idade Média não era uma época sem lei e uma época sem justiça e uma época de puro arbítrio. Existia sim ordenamento, existia toda uma estrutura burocratizada e judicial complexa e cheia de meandros, mas com uma pequena diferença, né? Que eles tinham esse mecanismo de resolução de conflitos que hoje em dia, ainda bem, não existe mais, que é o julgamento por duelo de morte. Qual que era a lógica? Vamos tentar pensar com a cabeça de um homem medieval. Se você tem duas partes brigando, duas partes que julgam ter exatamente a mesma razão, que tem os mesmos argumentos, tanto para acusar quanto para se defender, se você tem um caso muito difícil de solucionar, em que não há evidências suficientes para condenar ou para absolver, qual seria então uma boa estratégia para definir quem está falando a verdade e quem está mentindo? Ora bolas, deixar que Deus, o Altíssimo, aquele que tudo assiste e tudo acompanha, decida quem está certo e quem está errado. Vamos botar os dois para brigarem com o mais perfeito rigor de igualdade, vamos dar as mesmas condições, os mesmos tipos de cavalos, os mesmos tipos de armas, vamos colocá-los em dois lados opostos de uma arena e não vamos permitir que ninguém tenha nenhum tipo de auxílio externo, enfim, vamos colocar os dois em pé de igualdade, vamos colocar os dois para brigarem e quem conseguir matar o outro, ora bolas. Esse só pode ser o que estava falando a verdade. Esse é o vencedor por meio da providência divina. Parece loucura uma coisa dessas, mas esse foi um expediente utilizado durante toda a Idade Média, em vários lugares da Europa, e já era utilizado antes no período da Antiguidade. Ele só começou a ser abolido de verdade na passagem do que a gente considera o período medieval para a Idade Moderna, mas ainda assim, esse mecanismo do duelo como um meio de solução de conflitos jurídicos ainda sobreviveu em várias outras cidades europeias
durante muitos e muitos anos. Na Inglaterra, por exemplo, para vocês terem uma ideia, os duelos só se tornaram ilegais no século XIX. No século XIX. É por isso que a gente tem... Isso foi assim, na Europa inteira, os duelos foram aos poucos em cada um dos países sendo proibidos paulatinamente. Mas é por isso que a gente tem muito nos livros do século XIX personagens que se desafiam para duelos, mas eles sabem que isso é ilegal, então eles se escondem das autoridades e vão duelar com pistolas, né? Já é a evolução das armas. Eles vão duelar com pistolas em lugares afastados, em florestas, em bosques, porque eles sabem que se a polícia descobrir, ambos podem ser, né, presos por praticarem duelos ilegais. Mas na Idade Média esse era um modelo de solução de conflitos. E esse caso específico entre o Jacques Legris e o Jean de Carrouges foi o último duelo autorizado pelo Parlamento de Paris. Parlamento aqui, vamos nos lembrar, não tem nada a ver com o Parlamento dos Estados modernos, era mais um conselho de nobres que aconselhava o rei da França, mas enfim, eles precisavam autorizar esse tipo de evento e esse foi o último duelo que eles autorizaram. A partir de então, nunca mais na cidade de Paris houve nenhum outro duelo judicial. E talvez por saber que aquele era o último duelo que ia acontecer em Paris, esse foi um evento assim que parou a cidade, que atraiu inclusive visitantes de outros lugares. A cidade inteira se envolveu naquele conflito. Foi um daqueles casos que estava na boca do povo, todo mundo tinha o seu favorito, achava que um tinha razão ou que o outro tinha razão. Uns achavam que o Jacques Legris estava sendo acusado injustamente, enquanto outros ficavam do lado do marido, né, que queria defender a honra da sua esposa, que teria sido supostamente violentada e que não apenas foi estuprada, mas engravidou depois daquele caso todo, né? Então, alguns estavam do lado do marido, outros do lado do suposto agressor. Foi um caso que gerou grande comoção e que era muitíssimo arriscado para todos os lados. Não só pelo motivo óbvio de que cada um dos lados tinha que batalhar pela própria vida, mas também estava em risco a vida da mulher. Isso que é um absurdo, né? Estava em risco a vida da moça. Quem estava ali no meio da arena, acompanhando ali sob custódia, era a esposa supostamente violentada, a Marguerite. Ela estava de preto, guardada ali por guardas que não deixavam ela ir para lugar nenhum, sendo obrigada a assistir a batalha entre o seu marido e o seu agressor. Porque se o marido dela perdesse, não só ele seria considerado mentiroso e o outro seria considerado inocente, como ela própria, que também tinha feito a acusação, também seria considerada uma mentirosa, alguém que tinha cometido perjúrio, e a condenação para isso era morrer na fogueira. Um tipo de execução dos mais cruéis que existiam, porque a pessoa demorava mais ou menos meia hora para morrer em fogo lento, né? Não era como um fogo assim que a pessoa morria instantaneamente, ela demorava mais ou menos meia hora queimando até morrer em praça pública. Então, era isso que estava em jogo nessa batalha judicial. Através da pesquisa do Eric Jaeger, a gente descobre como funcionava o sistema jurídico lá da França no final da Idade Média. A gente descobre outros detalhes sobre as terríveis técnicas de tortura que eles praticavam para obter testemunhos, para obter confissões. Tudo isso era considerado plenamente normal. E a gente também sabe mais detalhes sobre as horríveis formas de condenação das pessoas consideradas criminosas por esse sistema. Havia, como eu falei, a morte pela fogueira, havia morte por esquartejamento, havia morte por afogamento, por enforcamento, e os métodos eram os mais criativos possíveis. E tudo isso acontecia em praça pública para qualquer um assistir, desde o próprio rei em pessoa até a mais humilde criança camponesa que estivesse passando por ali. É um livro, portanto, muito interessante, que vai despertar a curiosidade até de quem não tem tanto interesse assim por Idade Média. É o meu caso, por exemplo. Eu não tenho assim mais interesse por entender como funcionava a vida na Idade Média do que eu tenho por qualquer outro assunto. Não é a minha área favorita, mas eu fiquei hipnotizada pela maneira como essa história é contada. Eu me senti mesmo transportada para 6 ou 7 séculos atrás.
E é isso, eu espero poder assistir o filme em breve. Acho que esse vai ser o primeiro filme que eu vou assistir depois de mais de 1 ano e meio, quase 2 anos de pandemia. E eu tô curiosa pra ver. Eu já não gostei muito da escolha do elenco, eu gosto de todos os atores, mas eu achei que o Adam Driver, especialmente, ele é tão bom ator, né? Mas ele não tem a idade certa. Ele faz o papel do acusado de ter cometido estupro, o Jacques Legris. E ele é muito jovem ainda pro papel, o personagem tinha 50 anos na época e ele não deve ter nem 40. Então tá um pouco assim. Mas ele é tão bom ator que eu vou perdoar e vou assistir o filme com o coração aberto mesmo assim. E é isso, gente. Se vocês ficaram curiosos, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para vocês comprarem o Último Duelo lá na Amazon. Um beijo a todos, um beijo padrinhos e madrinhas. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!